Todos nós crescemos acreditando que existe um lugar para onde podemos voltar, um abrigo, um espaço onde seremos compreendidos, acolhidos e amados. Mas o que acontece quando essa sensação de segurança desaparece? Quando a solidão vai além da ausência de pessoas e se transforma em uma constante sensação de não pertencer? Para muitas pessoas LGBTs, o sentimento de desamparo nem sempre está ligado apenas à família. Ele pode aparecer nas amizades, relacionamentos, escola e até mesmo dentro de si. E é sobre essa busca por pertencimento que vamos conversar hoje. Para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje o Rafael, meu amigo e homem gay, que vai compartilhar um pouco das próprias experiências e reflexões sobre solidão, pertencimento e os desafios de encontrar um lugar seguro sendo uma pessoa LGBT. Boa noite, Rafael. Boa noite. Bom, primeiramente quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso podcast da Agência Conexões. E bom, primeiramente quero que você fale um pouco sobre você, sobre sua jornada. Me chamo Rafael, tenho 25 anos, estudo análise e desenvolvimento de sistemas e trabalho aqui em Uberlândia como assistente administrativo. Minha relação com a minha sexualidade começou muito cedo, porque desde muito cedo eu sempre soube que eu me interessava por meninos. Na verdade, a minha fase de descoberta se iniciou com 8 anos. Iniciou-se com 8 anos. E, claro, eu não entendia, era muitas questões para uma criança lidar, mas com o tempo eu fui compreendendo mais e mais. Exato, me descobrindo. E Rafael, em algum momento da sua vida você se sentiu deslocado, mesmo estando rodeado, assim, de pessoas? Todo momento, na verdade. Eu acho que mais na fase adulta que eu passei a ter mais consciência de mim, de quem eu era. Mas, voltando à sua pergunta, durante a minha infância, eu não me senti acolhido pela minha família, por várias questões, mas principalmente pelas brincadeiras que eu escutava, porque eu nunca sofri nada diretamente vindo da minha família. Mas as coisas que você acaba ouvindo sobre casais homoafetivos, eu tenho uma tia que é lésbica e ela se assumiu também muito nova, então todos esses fatores levam a gente a ter certos impeditivos em tentar ter uma comunicação acolhedora com a família. Sim, concordo. E você acha que a sua sexualidade, ela teve um papel crucial nessa questão da solidão que você sentiu? Totalmente. Mas só no âmbito familiar ou no geral? Eu acho que de forma geral, porque a sexualidade, a homossexualidade, pra mim, de quando eu me descobri até o momento, é um pouco uma caixa de Pandora, né? A gente não sabe o que pode acontecer, então são muitas questões, receios, a vivência como um homem gay, então tudo isso. Eu acho que isso é uma vivência geral. Eu, como homem gay também, eu posso apontar algumas questões de solidão que eu senti durante minha vida. E eu acho que a gente cresce muito com esse medo. Pelo medo do abandono mesmo, porque nós somos seres humanos, somos seres sociáveis, queremos estar, encaixados dentro da sociedade. E, infelizmente, por conta da estrutura da nossa sociedade, a gente não consegue ser, no sentido literal da palavra, sem medo. Porque se mostrarmos que somos afeminados, se mostrarmos que gostamos do mesmo sexo, nós seremos um pouco excluídos pela sociedade. Então a gente acaba desenvolvendo alguns mecanismos, inclusive, pra gente ser mais aceito dentro dela. E você acha que você desenvolveu algum mecanismo, seja ele heteronormatividade ou algo do tipo? Sim, enquanto você estava falando, na verdade, o que eu mais pensei foi na questão da heteronormatividade por muito tempo na minha vida. Por mais que sempre foi muito nítido a minha sexualidade, eu acho que tanto, até mesmo no meio LGBT, principalmente na comunidade gay, com a comunidade gay, a gente sofre muita retaliação pela não heteronormatividade, então acaba se tornando uma questão até dentro do próprio meio, porque você precisa ser o mais, aspas, homem possível. Sim, então, quanto menos homem você transparece ser, mais invalidado você vai ser. Isso pela sociedade em geral, pelas pessoas, até pela própria família, muitas das vezes, e principalmente no meio LGBT, porque quando a gente está se relacionando com outras pessoas, ou até mesmo quando a gente percebe que as pessoas deixam de se relacionar com a gente, talvez por gosto musical, talvez por
trejeitos, talvez por ser muito afeminado. Então, são questões que trazem, sim, eu trouxe só esse ponto da heteronormatividade. E eu acho que se tornou um grande estigma dentro da própria comunidade. Falando agora da comunidade gay em específico, nós precisamos performar essa questão de heteronormatividade o tempo todo, para nos sentirmos atraentes e até mesmo atrairmos outros gays. Então, eu acho que virou um estigma, virou um problema. Você concorda? Eu acho que é uma linha muito tênue, porque você disse que até para nós mesmos nos sentirmos aceitos ou desejados, por exemplo. Eu concordo em partes, mas eu também discordo, porque eu acho que isso te gera uma tortura psicológica muito grande, porque você vai entrar num pensamento de quem você é e quem as pessoas querem que você seja. Então hoje eu opto pela escolha, né, a minha autenticidade. Então, se as pessoas vão julgar que eu sou feminino demais, se as pessoas vão julgar que eu tenho, sei lá, qualquer questão, qualquer coisa, já acho que não vai dizer respeito de mim. Então, assim, pra mim, eu concordo e discordo. Meio a meio, porque acho que é mais fácil você ser fiel a você mesmo do que você só querer parecer ou transparecer alguém que você realmente não é. E eu acho que isso se torna até uma questão de amadurecimento para nós pessoas LGBTs. E aceitação. Sim, porque não somente no âmbito da comunidade gay a gente pode falar também sobre pessoas trans, eles também têm isso, né? Porque no início é muito difícil você aceitar que você não se identifica com o seu gênero que você nasceu. Então, até por conta da família, amigos, o medo do que as pessoas vão achar, você acaba escondendo a sua própria identidade. E com o amadurecimento, você consegue mudar isso. Escondendo, só pra complementar até o que você tá falando, escondendo, eu acho que isso gera muita disforia de imagem. Completamente. Então, será que é o melhor caminho? Não, com certeza não. Pois é. E essa questão do amadurecimento mesmo que eu tava falando, porque temos muitos relatos de pessoas trans, sejam mulheres trans, pessoas não binárias, muitos relatam essa questão de esconderem quem são por muito tempo e só após um amadurecimento, se tornarem adultas, por exemplo, elas conseguem aceitar a própria identidade e assim se assumir para o mundo. Mas não é uma trajetória fácil, porque quando falamos nessa questão de abrigo, as pessoas trans sofrem muito com isso, com a falta de abrigo, sejam ela da família, de amigos ou da própria sociedade no geral. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 30 anos. As pessoas são hostis. Então eu acho isso muito triste. Eu acho isso lamentável, na verdade, mas é uma realidade. E eu queria saber o que você acha sobre essa questão, sobre essa falta de abrigo que temos que lidar. Por mais que isso era um ponto que eu gostaria de trazer, eu acho que parte do preconceito que eu via nas pessoas que eu poderia sofrer vinha mais de mim mesmo, né? Vinha mais de eu não me aceitar. Então, eu acho que em partes, sim, essa falta de abrigo pode ser familiar, essa falta de abrigo pode ser de você mesmo, mas da minha experiência em si, eu não tive tanta falta de abrigo depois de assumir a minha sexualidade. Mas falando por alguns amigos, por pessoas que eu conheço, eu já vi pessoas terem que, com 16, 17 anos, terem que sair de casa, da casa dos pais, porque elas não tinham um abrigo, um refúgio ali. Então tiveram que, até como a gente conversou no início, trazer um amadurecimento muito emancipado. Com certeza. Minha experiência foi um pouco diferente, né? Eu não obtive o apoio e o abrigo dentro de casa quando me assumi. Me assumi muito novo, me assumi com 13 anos de idade. E após eu me assumir, passei por diversas questões. Venho de uma família religiosa, então tive que lidar com essas questões de religião, lidar com a famosa cura gay, algo que não existe, sabemos que não existe de forma alguma. E foi muito difícil pra mim, pré-adolescente, tendo que lidar com essas questões e se questionar sobre a própria sexualidade, se questionar se isso é certo ou errado. Então a gente se sente muito sozinho, existe essa solidão ao se descobrir, ao se aceitar. E como eu estava falando, eu não obtive isso dentro da minha família. Felizmente eu obtive com amigos, com outros familiares, como tias, tios, isso eu obtive. Mas dentro de casa, com os meus pais, não obtive. E isso é algo que talvez tenha me feito amadurecer mais cedo, me tornar adulto mais cedo. Essa falta de abrigo. Exatamente. Já entrando nesse ponto, você acha que nós, LGBTs, amadurecemos mais cedo? Sim, totalmente. Até por isso, por essa... pessoas que entendem ou começam a se questionar a sua sexualidade ou seu gênero muito cedo,
A gente já tem que criar um certo tipo de maturidade, e a gente cresce, ou eu pelo menos cresci, vendo uma realidade do mundo LGBT que não é a realidade que a gente vive hoje. Hoje é uma realidade ainda difícil, sim, porém com muitos privilégios, graças a muitas lutas sociais do movimento, hoje a gente tem uma gota de dignidade. Sim. Mas acredito que sim, que a gente precisa amadurecer mais cedo por conta dessa aceitação e dessa falta de abrigo, tanto familiar, dos amigos, de todos os âmbitos, porque, como eu disse, o meu veio principalmente de mim mesmo. E complementando até o que você disse, eu me assumi com 14 anos, eu me assumi em 2015. Eu tinha 14 anos na época e eu achei que eu não fosse ter o apoio que eu tive da minha mãe, por exemplo, que foi a primeira pessoa com quem eu tive essa conversa. Na verdade foi a segunda, porque a primeira foi a minha tia, que é lésbica. E eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva de que talvez para minha mãe fosse ser mais fácil entender e aceitar e me abrigar, justamente porque a irmã dela, que é a minha tia, se assumiu muito cedo e passou por momentos de muita dificuldade e de amadurecimento muito cedo, muito antes. Sim. Por isso, porque minha tia sofreu muita retaliação da minha família também é religiosa, então a minha tia sofreu muito por isso, teve que sair de casa muito cedo, teve que amadurecer muito cedo, arrumar trabalho muito cedo. E então sim, a gente tem que amadurecer mais cedo, sim. Eu achei muito interessante você falar sobre quando você se sumiu. Eu tinha 13 anos em 2019, você em 2015. De 2015 para 2019, nós tivemos a ascensão da cultura woke, diversas coisas começaram a ser debatidas que antes não eram. E acredito que tenha tido algumas mudanças nesse caminho. Você consegue apontar algumas que você observou, essas diferenças? Nem precisa ser de 2019, pode ser agora, da época que você sumiu até agora. Eu acho que da fase porque se a gente for considerar só o fato dos meus 14 anos, né, porque a minha fase de descoberta vem de muito antes, então eu já peguei a nossa comunidade como LGBT, então eu vi muitas transições, muitas coisas mudando, muitas coisas acontecendo, mas em relação a preconceito, principalmente, eu acho que isso é uma das coisas que melhorou bastante. A gente ainda sofre muito preconceito, sofre muita retaliação, olhares, julgamentos, sim, mas eu acho que hoje as pessoas entendem, principalmente, um exemplo muito claro e óbvio do que mudou de lá para cá, ou até mesmo, né, pós o período que você comparou aí de 2014 a 2019, 2015 a 2019, a homofobia ser equiparada à lei de racismo, está equiparada à lei de racismo. Então, hoje as pessoas até podem cometer, mas as que não cometem e pensariam em cometer, elas pensam nas consequências. Sim. Que isso pode gerar. Só que eu tava até escrevendo um artigo de opinião sobre isso, porque realmente teve essa diferença. As pessoas agora, elas entendem que isso é um preconceito, que isso é grave, que isso não pode ser exercido dentro de uma sociedade. Mas lidamos com outros estigmas. Por exemplo, temos muita representatividade hoje em dia, para a nossa comunidade pelo menos. Mas quando se trata de políticas públicas, não vemos muitas. Por exemplo, moramos em Uberlândia, segunda maior cidade de Minas Gerais, e podemos contar nos dedos, infelizmente, quantos lugares e pontos de acolhimento temos na nossa cidade, para nós LGBT, sejamos trans, ou lésbicas, ou gays, enfim, a gente lida muito com essa falta de abrigo. Infelizmente, como moramos em Minas Gerais, que é um estado ainda muito homofóbico, muitas pessoas precisam desse abrigo e quando vão procurar, não encontram. Você acha que isso é um problema, que falta políticas públicas? Eu acho que Minas Gerais, além de ser um estado muito homofóbico, é um estado muito conservador. Eu prefiro usar esse termo porque aqui foi um dos lugares que eu mais vi, ouvi e senti tipos de preconceitos que até na minha cidade, que era interior do estado de São Paulo, eu não passava ou ouvia. Então eu acho um estado extremamente conservador. Quanto à sua pergunta, sim, eu acho que falta, sim, acolhimento. Eu, por exemplo, não tenho noção ou ideia de nenhuma rede de acolhimento que eu possa ter em Uberlândia, por exemplo. Mas também falta um pouco da minha parte por procurar. Mas sim,
acho que isso vem muito da necessidade. Como eu nunca, vamos dizer assim, precisei, então eu não tenho muita ideia. Mas sim, faltam muitas políticas públicas. Eu acho que a gente tem que ter, o governo, a federação tem que ter muito cuidado e atenção a isso, porque por mais que a gente perceba que as coisas mudaram e melhoraram um pouco, os números ainda são alarmantes, principalmente quando a gente está falando da comunidade trans, que são as pessoas que mais morrem no nosso país apenas pelo fato de ter um gênero ou até mesmo uma sexualidade diferente. Infelizmente. Então, sim, falta muita política pública, falta muito debate entre todos os poderes, falta muita equiparação de direitos, porque tal qual eu ou uma pessoa hétero, uma pessoa trans, a gente tem os mesmos direitos e deveres assegurados pela Constituição, e não é a minha sexualidade que tem que reduzir os direitos que eu tenho. Completamente, até porque se a gente for parar pra analisar, é muito injusto o que acontece dentro da comunidade, porque já é nítido que é crime, já é nítido que não é certo, é algo moralmente errado, mas infelizmente ainda temos medo de sair na rua, não sabemos se podemos pegar na mão do nosso parceiro sem medo, não sabemos se podemos vestir as roupas que queremos sem medo. E infelizmente a gente ainda não encontra abrigo suficiente, não encontramos segurança suficiente para podermos lidar com essas situações. Mas, voltando ao ponto, a gente tem que lidar com essa falta de abrigo, falta de políticas públicas, e por conta disso a gente acaba procurando abrigo em outras pessoas, em outras comunidades, onde somos mais aceitos. E para você, o que faz alguém se tornar um porto seguro? Eu acho que é muito relativo, né, o que faz se tornar um porto seguro, mas como a gente abordou esse tema que foi a questão de acolhimento, eu acho que quando você encontra qualquer tipo de acolhimento, já se demonstra um porto seguro, porque sim, a gente sabe que é difícil ainda, é mais fácil a gente encontrar pessoas que vão nos julgar do que pessoas que vão nos acolher. Então, um amigo, uma amiga, eu particularmente sinto que quem mais me deu apoio em todos os anos da minha descoberta, que eu vivo a minha sexualidade, são as mulheres, são as minhas amigas, principalmente as minhas amigas mulheres. Eu não coloco nem amigos homens, porque eu nunca tive esse acolhimento de amigos homens, eu sempre tive esse acolhimento de mulheres. Mulheres, também passei pelo mesmo. A gente acaba criando, né, esse afeto pela figura feminina, porque infelizmente ao longo da nossa vida, eu acho que é algo bem geral, a figura feminina acaba sendo mais confortável, porque não precisamos performar masculinidade perto, porque a gente já entra em outros debates, como a misoginia presente no mundo masculino, tudo que se refere ao feminino para eles é motivo de ofensa, eles retratam como ofensa, então a gente acaba indo para esse lugar da feminilidade, lugar onde a gente pode ser quem a gente é. E você acredita que é possível construir novos lugares de afeto ao longo da vida, já entrando nessa questão? Com certeza. Com certeza, seja com uma pessoa que você vai construir uma vida juntos, seja com um amigo que sempre te apoiou e está com você até hoje, ou alguém que vai chegar e vai te apoiar. Sim, então, eu acho que a vida não para, o sol nasce todos os dias. Com certeza. E hoje em dia, você sente esse abrigo presente na sua vida ou você ainda sente essa solidão? É muito meio a meio, eu acho que eu sinto a minha solidão, mas não é tanto pela questão da minha sexualidade, mas sim pela vivência como um homem gay. Agora, em relação à minha sexualidade e às pessoas, isso daí já, pelo menos entre o meu ciclo, já é uma coisa muito bem entendida e acolhida, então é algo que são poucas as vezes que eu tenho que debater ou trazer alguma coisa em pauta, porque os meus amigos compreendem a minha sexualidade, me acolhem, então, principalmente os meus amigos. É o certo, hoje, né, na verdade. Hoje eu tenho muito apoio familiar dos meus pais, inclusive, meu pai, eu me assumi para o meu pai posteriormente, mas era uma das pessoas que eu tinha mais receio e hoje é uma das pessoas que, por incrível que pareça, mais me deu suporte em muitas questões que eu passei na minha vida como um homem gay. Então, dele me apoiar, me ajudar em termos de relacionamentos, enfim. É muito bom ver que tem pessoas que possuem esse apoio, né? Porque a gente vê uma luz no fim do túnel, porque infelizmente deveria ser algo visto como rotineiro na sociedade, porque é o que é normal, é natural. Mas infelizmente ainda temos que lutar, temos que debater, temos que falar sobre isso, porque ainda não vencemos nossa luta, estamos longe.
Claramente é diferente de antigamente, hoje em dia temos mais liberdade, podemos sair na rua com mais segurança, mas ainda não é o suficiente, ainda temos que debater sobre, ainda temos que buscar abrigo, ainda temos que denunciar a falta de abrigo, políticas públicas para nós, porque até mesmo quando existem essas políticas, existem estigmas dentro delas, né? Temos as leis sobre homofobia, mas infelizmente quando vamos denunciar a homofobia não somos ouvidos, somos desvalorizados e, enfim, nos sentimos impotentes. E eu acho muito importante debater sobre. E como você sabe, o Dia do Orgulho está chegando, dia 28 de junho. Tem algo que você quer falar sobre essa data para a comunidade? Eu acho que é uma data muito importante, mas principalmente a gente não pode esquecer que é uma data que a gente vai comemorar justamente todas essas lutas e movimentos que a gente teve durante todos esses anos para a gente chegar onde a gente está e entender que este não é o momento de parar. Não é porque as coisas melhoraram um pouco que elas não podem melhorar mais, não é porque a gente tem uma lei que às vezes vai ser efetiva e, como você disse, muitas das vezes nem tão acolhedora, mas a gente precisa de mais, a gente precisa reivindicar o que é nosso, reivindicar os nossos direitos. Então, acho que é um momento muito confortável. Nós somos de uma geração, você e eu principalmente, somos de uma geração muito confortável, muito acomodada, e a gente tem que lembrar que há 20 anos atrás a gente era espancado só por estar na rua com uma blusa rosa ou por fazer qualquer coisa que fosse muito feminino. É sempre bom relembrar que essa data não é somente comemoração, e sim símbolo de resistência. Exatamente. Porque, ainda bem, vemos muitas mudanças desde Stonewall até aqui, muitas coisas mudaram, só que precisamos lutar, precisamos continuar sendo resistência, e essa data tá aí pra isso, pra mostrar pra gente que precisamos continuar lutando, precisamos continuar sendo, e eu acho que isso é importante. Rafael, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter participado do nosso podcast, e até uma próxima. Eu que agradeço pelo convite e pela nossa conversa, principalmente. Muito obrigado. Talvez a solidão mais dolorosa não seja aquela em que estamos sozinhos, mas aquela em que acreditamos que não existe espaço para nós no mundo. Ninguém nasce destinado ao abandono. Ao longo da vida, encontramos pessoas, criamos laços e construímos novos significados para a palavra pertencimento. Porque no fim das contas, todos nós estamos procurando a mesma coisa, um lugar onde não seja necessário esconder quem somos. E talvez o verdadeiro abrigo não seja uma casa, mas a possibilidade de existir sem medo. Às vésperas do Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho, vale lembrar que o orgulho não é apenas uma celebração, é resistência. É a certeza de que ninguém deveria precisar escolher entre ser quem é e ser amado. E fica a pergunta, em um mundo que fala tanto sobre amor e acolhimento, quantas pessoas ainda precisam abrir mão de si mesmas para se sentirem pertencentes? Eu sou João Vitor Assunção e esse foi mais um episódio da Agência Conexões. Obrigado por nos ouvir.